Olá para quem está chegando, vai participar com a gente da nossa live de hoje com a doutora Kelly. A gente vai só esperar mais alguns minutinhos, deixar o pessoal entrar na nossa live. Grande prazer ter vocês aqui mais um dia com a gente. A Kellyzinha já entrou, Tiris, a Célia, a Lia, Fernanda, Jéssica, Thaís, Thaíse, Tati, quanta gente! Ei, Rita! Muito feliz de ter vocês mais uma vez aqui conosco no nosso bate-papo, que vai ser muito especial. Eu tenho certeza que vocês vão amar a nossa conversa com a doutora Kelly hoje. Eu vou aguardar mais 3 minutinhos, então até 5:03, para a gente poder iniciar. Esperar ver se mais algumas pessoas chegam. Sejam todos bem-vindos, Keninha, Aliana, Tami, Raquel, tá aqui com a gente de novo, Carolina. Ai, que delícia. E como que tá a vida aí, gente? Vocês estão trabalhando de casa, fazendo home office? Eu tô no meu home office aqui todos os dias. Trabalhando de casa, tentando fazer exercício, atividade dentro de casa, meditando dentro de casa, ficando bem quietinha aqui, pra gente esperar esse período passar, né? E tempos melhores virem. Muito bom que vocês entraram, estão aqui com a gente. Como eu falei, vamos esperar mais 3 minutinhos. Se você quiser ir ao banheiro, beber uma água, pegar um caderninho de anotações. O legal hoje é que nós vamos ter várias dicas para você, várias estratégias aí para você utilizar na sua casa, no seu dia a dia, no seu cotidiano. E é muito bom poder compartilhar isso com vocês. Muita gente entrando ainda. Ah, minha mamãe tá aqui também. Que bom. Pois é, Chiris, eu vi que você tá fazendo exercício físico, trabalhando, cozinhando, tudo de casa. Ah, o Guigui entrou também, a Alana, a Letícia. Que bom, pessoal. Tô achando que esse horário às vezes fica um pouco difícil, né? Pra vocês participarem, porque tem muita gente que ainda tá trabalhando, então tá voltando do trabalho. Mas bom que a live fica salva, então qualquer coisa também o pessoal pode assistir depois. Mais um minutinho pra gente poder ver se mais alguém entra na nossa live. E aí a gente pode iniciar com o nosso bate-papo. A doutora Kelly já tá aqui com a gente no grupo. Eu vou chamar ela daqui a pouquinho. E eu tô muito feliz de poder conversar com ela hoje, ter vocês como participantes dessa conversa, porque a Kelly, além de ser uma profissional excelente, ela é uma pessoa maravilhosa, que eu conheço desde quando eu comecei meu doutorado, lá em 2014, em BH, na Universidade Federal de Minas Gerais. Eu estava fazendo meu doutorado em medicina molecular e a Kelly estava formando, né, na graduação de medicina. Então eu já tenho essa admiração profunda por ela, porque ela trabalhava com a gente nos projetos, ela fazia a avaliação dos pacientes, né, que eram recrutados para os nossos projetos lá. E eu via não só o afinco dela, né, profissional, mas também pessoal, assim, é uma pessoa que eu admiro muito e que vai ser maravilhoso poder conversar com ela e compartilhar isso com vocês. Papai também tá vendo, gente! Um super beijo para todo mundo. Vi que a Aninha entrou, Gabriel, Elias, Suzilane, Yasmin, Aline, Paula. Muito bom, pessoal. Vou chamar a Kelly então, pra gente poder começar a nossa conversa. Só esperar abrir aqui pra gente começar. Ei, Kellyzinha! Oi, Ana. Tudo bem?
Tudo. E você? Tudo jóia? Tá conseguindo me escutar direitinho? Sim, você me escuta? Escuto. O pessoal de casa tá conseguindo acompanhar a gente? Como que tá o volume? Se tá dando para escutar? Vamos só ver se alguém responde. Muita gente com a gente. Acho que tá bacana o som. O pessoal tá Sim, fazendo assim. Paulinha, sim. super saudade de você também. Então vamos dar início. Estou super empolgada aqui. Eu Para também. apresentar a Kelly, a doutora Kelly Hobbs, que eu já falei um pouquinho sobre você, mas mais da minha admiração, né, pela sua pessoa. E a Kelly, gente, ela é médica, psiquiatra, ela fez mestrado na UFMG também, na mesma universidade que eu fiz o doutorado, e ela é professora da PUC Minas e também da UFMG, né, Kelly? E a sua psiquiatria, ela foi no IPSENG que você fez a sua residência. Isso mesmo. Sim. Quer falar um pouquinho mais sobre a sua experiência? Na verdade, assim, eu atendo muitos adultos jovens, né? Uhum. E aí, assim, o meu trabalho é sempre na tentativa de não é necessariamente não deixar a pessoa com um diagnóstico, é deixar a pessoa feliz. E aí eu acredito que o trabalho em conjunto, né, as discussões que a gente faz aqui podem contribuir muito, assim, para que as pessoas fiquem com melhora do bem-estar mesmo, né, da qualidade de vida e tudo mais. Exatamente. Quando a gente conversou, né, quando eu te propus essa conversa aqui, e você me mandou aquela frase que eu achei sensacional, que saúde mental não é a ausência de um transtorno, né? Eu Uhum, queria que sim, você tentasse explicar aqui um pouquinho para a gente. E a segunda parte que eu achei também fantástica é que a saúde mental ela começa pelo autocuidado, né? uhum, Então, sim. a gente poderia pontuar um pouquinho a nossa conversa em cima disso. E se as pessoas tiverem perguntas ao longo do nosso bate-papo, elas possam também estar fazendo para a gente estar interagindo. E Sim. a palavra é toda sua, Kellyzinha. Então, na minha opinião, saúde mental está longe de ser a ausência de um transtorno, porque na verdade tem coisas que não estão sob o nosso controle, né? E ter ou não um diagnóstico não está sob o nosso controle. E eu percebo assim que as pessoas, elas, quando elas lutam simplesmente para não terem um diagnóstico, elas acabam passando por cima de muita coisa que tem que ser vivenciada no momento, sabe? Se uma pessoa está deprimida ou tem um transtorno ansioso, tem muita coisa a se aprender nesse momento. Os filósofos antigos falavam, né, que os nossos sentimentos são sinalizadores importantes para a nossa razão. Então, eu acredito que cada momento deve ser vivido. Só que, na minha opinião, além da busca de viver bem, tem que ter uma busca de autocuidado e também de autoconhecimento, sabe? E, na verdade, a ausência, entre aspas, de um transtorno, se for possível, vai vir como consequência disso. Você vai estar aí distraído e durante a distração você vai conseguir desfrutar, né, do que é saúde mental, do que é bem-estar. Exatamente. E a gente estava até conversando um pouquinho mais cedo, eu te contei que alguns ex-alunos meus entraram em contato comigo agora nesse período, né, de Uhum. isolamento social, de quarentena, perguntando sobre possíveis estratégias de enfrentamento dessa ansiedade ou até mesmo dessa apatia que está sendo gerada de Uhum. acordo com essa situação. Uhum. E que você pode estar falando para a gente, nos auxiliando nesse sentido. Então, eu gosto sempre de fazer com que as pessoas se perguntem qual que é o provável gatilho da ansiedade, se houver um gatilho, sabe? Exemplo, será que a ansiedade é porque a pessoa está preocupada com alguma consequência grave das doenças atuais, né, do coronavírus? Ou será que a pessoa está entediada em casa? Ou será que a pessoa está sentindo que está com a concentração ruim e está em home office e o rendimento também não está bom? E aí, eu geralmente oriento uma estratégia específica dentro de cada coisa. Se é preocupação com a doença em si, eu sempre sugiro pensar o que está no seu controle e o que não está. As medidas preventivas estão sendo tomadas?
E aí tem um restante que não está no nosso controle, mas também talvez seja interessante tentar ler notícias boas também. Do tipo, eu tenho lido algumas notícias muito interessantes, do tipo idosos que sobreviveram e não tiveram nenhuma sequela e tudo mais. Então, na verdade, o ideal é ser específico, né, na fonte de ansiedade. Agora, em relação à ansiedade em relação ao desempenho, do tipo, nossa, a minha concentração está ruim, meu rendimento está ruim, talvez o interessante seria modificar as expectativas. Poxa vida, se eu estou em casa, será que o meu rendimento ele vai ser igual ao meu rendimento na faculdade, ou vai ser igual ao meu rendimento no trabalho, né? E aí, quando a gente alinha expectativas e reduz a exigência que a gente tem sobre nós, a gente consegue muitas vezes chegar num estado de equilíbrio, sabe? Do que a gente consegue, do que a gente dá conta, associado ao que a gente precisa de fazer mesmo, né? E lembrando que é uma nova situação, ninguém nunca vivenciou isso, Exatamente. né? Então a gente tem um Exatamente. período de adaptação, que eu acho que é Uhum. super normal. A gente vai ter esse estágio aí, então, de compreender essa nova rotina, às vezes de aprender a planejar uma rotina Uhum. diferente, né? Sim, sim. Eu Ver estava até todo... comentando. Perdão, pode falar. Não, que isso. Eu estava comentando hoje com a minha família que é o seguinte: quando eu recebi a notícia que eu ia ter que ficar em casa, no primeiro dia eu tive um momento de ajustamento. O que que eu vou fazer agora, o que que eu tinha que ter feito e por aí vai. Nos dias seguintes, eu criei como se fosse uma planilha de planejamento. Agora eu já estou até comentando, já estou gostando da ideia de trabalhar em casa, né? Como é que vai ser para adaptar depois? Então, assim, na verdade, reconhecer que é difícil é importante porque é humano ser difícil. Né? E a gente não pode também nos crucificar por todo o sofrimento que a gente experimenta, né? Mas ao mesmo tempo a gente pode criar estratégia adaptativa e viver um pouco melhor cada momento e um dia de cada vez, né? Uhum, exato. Eu conversei com algumas pessoas que também estão passando por essa situação de estar trabalhando em casa e Uhum, muitas vezes, né, assim, se a gente não está apático ou não está conseguindo render muito, às vezes é o oposto, é o completo oposto, assim, a pessoa está trabalhando quase que 24 horas por dia e aí não está uhum, fazendo nada além disso, né? Ela está trabalhando uhum. o tempo todo, ela só para um pouquinho para comer, tomar um banho, mas não faz uma atividade, algo que gosta, não lê um livro, enfim. Você acha que tem jeito da gente tentar ajustar isso também, tentar incluir outras atividades? Você acha que o planejamento em si ele poderia ser uma estratégia para isso? Com Ou é normal certeza. mesmo durante esse período, igual você falou, de ajuste? Mas o que é importante observar? Será que a gente pode dividir o nosso dia? Eu não sei, qual que é a sua opinião em relação a isso também? O outro lado, né? Sim, a minha opinião é que o home office ele tem um grande problema. Ele não tem a hora para a gente bater o ponto. Como a gente não tem a hora para bater o ponto, eu geralmente oriento ter a pessoa fixar um horário que vai ser o horário que vai terminar. Do tipo assim, se o seu trabalho termina 6, 7 horas da tarde, talvez seja interessante você assumir que mesmo em casa, você deve parar 7 horas da noite. E a outra coisa é fazer ambientes distintos. Do tipo assim, ao invés de estudar no quarto, de pijama, talvez seja interessante acordar de manhã no mesmo horário, tomar um banho, vestir a roupa que iria para o trabalho e ir para o escritório ou algum outro lugar da casa. Porque se o quarto virar ambiente de trabalho, aí a gente já vai ter que tratar outros problemas, né? Dificuldade de sono, ansiedade, dificuldade de parar, dificuldade de aproveitar momentos bons, né? Momentos de folga. Uhum. Nossa, Porque isso me preocupa, sabe? exato. É, E eu estava conversando com meu pai outro dia, meu pai tá aqui uhum, na live também. Meu pai é uma uhum, pessoa super organizada, assim, sempre acordou super cedo para ir para o trabalho, né? Trabalhou muito a vida inteira e uhum, sempre via essa disciplina nele, assim. E aí eu sim, perguntei para ele, né, assim, uma dica mesmo, dessa nova situação, como fazer isso? E ele falou exatamente isso, minha filha, você tem que fazer como se fosse trabalhar normalmente, né? Põe a sim, sua sim. roupa, vai que o seu chefe te liga para conversar com você durante esse tempo de Aham, expediente, né? Então, se sim, adapte a essa nova realidade, mas não esquecendo que existem ambientes diferentes, né? Então, aham, entre sim, nesse clima, entre no mood de trabalho. uhum, Enfim, sim, sim.
Eu tenho uma perguntinha para te fazer. Em relação à questão do suporte social. Muitas pessoas estão vivendo esse isolamento social por completo, né? Moram sozinhos e não estão tendo contato físico com outras pessoas, ou com a própria família. Mas algumas pessoas ainda têm esse convívio com o marido, com os filhos, com os pais. Mas você acha que existe uma diferença entre esses dois tipos de casos? Por exemplo, essa pessoa que está completamente só, como lidar com essa questão do isolamento social e familiar? E essa pessoa que tem um suporte familiar de um núcleo ali que está próximo dela, mas que ainda tem essa ausência, né, do suporte social. Você acha que pode ter uma diferença aí, que pode ocasionar, às vezes, né, o aparecimento de um sintoma de estresse, de ansiedade ou mesmo de depressão? Você acha que as duas situações realmente podem, da mesma forma, contribuir para que um transtorno se desenvolva? Não sei, o que você pensa sobre isso? Então, eu acho que, na verdade, você pegou num ponto-chave, sabe? Porque eu acredito que o suporte social, familiar e também a espiritualidade são, diria eu, instrumentos úteis para a gente não surtar, entre aspas, né? Para a gente não adoecer nesse momento. E aí, qual que é o problema, principalmente social, que eu tenho visto? Não é só o fato de nós estarmos longe dos outros, mas é o fato de a gente não saber como é que a sociedade está funcionando para ser o nosso suporte, para ser a nossa vida, sabe? E aí, assim, considerando isso, do tipo, eu vejo algumas pessoas falando, olha, eu tô com medo porque tá cada um por si, eu não sei como é que vai ser daqui em diante, né? Na verdade, talvez seria um momento para, enquanto indivíduos, a gente fazer com que a sociedade funcione como, de fato, um suporte psíquico para a gente, sabe? Do tipo, quem é mais jovem, oferecer ajuda para quem é mais velho, ou para alguém que tem algum tipo de restrição de locomoção, né? Talvez a gente fazer de fato com que essa sociedade que não que assumiu uma configuração diferente ainda seja um dos pilares, né, para que a gente não adoeça, que a gente possa contribuir para que tenha coisa boa também no mundo, né? E a outra coisa, pode falar. Não, pode. Não é. Exemplo, aconteceu uma coisa para mim semana passada que eu achei maravilhoso, sabe? Uma colega minha, a gente nem tem um contato tão próximo assim, diário, ela vendo as notícias viu, falou assim, nossa, Kelly, você é médica, é psiquiatra? Eu acho que ela meio que pensou, eu vou mandar uma mensagem de suporte para ela, sabe? E oferecendo ajuda, assim. E aí ela mandou uma mensagem falando assim, olha, acredito muito em você e tudo. Eu acho que talvez seja esse o momento da gente, de outra forma, tentar funcionar como uma estrutura para o outro também, sabe? Mesmo que a distância. Exato. Eu vi, eu não sei se vocês chegaram a ver também, se o pessoal que está aqui com a gente viu isso, mas eu vi alguns posts, eu acho que foi na cidade de São Paulo, o pessoal colocou nos elevadores, assim, aos idosos que moram no prédio, se vocês precisarem de ajuda, a gente pode estar indo comprar alimentos, né? Então, tem muita Sim. gente se oferecendo também para estar ajudando nessas situações. A gente sabe que existe uma população de risco, né? Os idosos, pessoas com problemas respiratórios. Então, eu acho que essa forma de interação social também, não só da rede social, mas eu acho que exatamente isso, oferecer, né? Sentir-se útil, ter utilidade na sociedade, isso traz para a gente uma percepção de integração. Eu acho que nesse momento a gente está perdendo um pouco. Eu falo Exatamente. Estou isolada, não estou vendo muitas pessoas, né? E acaba que eu perco a sensação do mundo, do todo, da minha conexão. Mas, ao mesmo tempo, é um convite à autorreflexão. Né? É um convite a pensar, né, nos nossos sonhos, nas atividades que a gente gostaria de fazer, na utilização do nosso tempo, que é tão precioso. E que esse piloto automático dos dias corridos, né, a gente viver, fazer e produzir, dar resultado o tempo todo, agora a gente meio que está a gente está sendo obrigado a parar um pouquinho, a pensar um pouco mais nas nossas atividades. Enfim, só um minutinho, Kelly. O Cristiano está pedindo para ver se você consegue abaixar um pouquinho o áudio da caixa de som. Ótimo. Tá dando um pouquinho de Tá eco. bom assim?
Melhorou? Tá bom, pessoal? Melhorou? Vamos só esperando. Abaixei já um pouquinho. Acho que agora tá bom. É que não tá Ótimo. dando pra mim. Agora tá ótimo. Aham, sim. Obrigada, É, pessoal. obrigada. Então, assim, eu concordo com você, sabe, Ana? E tem uma coisa também que eu tenho pensado, é que estamos todos à flor da pele. O que que eu quero dizer, assim? Tá todo mundo tenso, ansioso, estressado, tá todo mundo ansioso. Então, assim, às vezes contar com o estresse do outro também ajuda, sabe? Nos ajuda a compreender, sabe? Do tipo, se eu vou a um lugar e as pessoas estão estressadas ou mal-humoradas e tudo, será que eu tenho que perpetuar essa cadeia de comunicação, entre aspas, violenta, ou eu posso entender o momento do outro e aguardar o melhor momento, sabe? Ou até pela internet. Se alguém me liga, sei lá, alguma função de trabalho que seja, talvez eu entender o momento do outro seja melhor do que eu simplesmente entrar em uma briga, sabe? Eu acho que Uhum. isso também tem a ver com suporte social, sabe? Eu acho que isso tem a ver com saúde mental também, né? E aí você tocou num ponto que me lembrou uma das coisas que a gente conversou mais cedo. Cada um vai responder de um jeito, né, a essa situação. Exatamente. Então, alguns vão ter essa questão da apatia, da ansiedade, do estresse, vão estar mais à flor da pele do que outros, né? Uhum, E eu acho que é importante a gente se colocar no lugar do próximo, ter essa empatia que você uhum. está falando. Isso realmente gera uma conexão maior entre as pessoas, né? Quando a Sim, gente com para certeza. de responder de forma violenta, porque a gente pode estar de forma violenta não só nas palavras, mas na postura, Uhum, né? A gente aham, tem exatamente. diferentes formas assim de estar se comunicando. E outra coisa que eu Uhum, gostei muito que você pontuou, eu acho super importante a gente trazer, que é a questão da espiritualidade. Aqui uhum, no CEMEI, onde eu trabalho, a gente é um hospital, né, que trata de saúde uhum, mental e vícios. E uhum, dentro das pesquisas que a gente desenvolve, grande parte da população que é jovem, que está sob tratamento de vícios aqui, essa população, ela não se considera espiritualizada. Não estou falando de uhum, religião, não estou falando, uhum, né, de catolicismo, de espiritismo, não estou falando nada de forma específica. Estou falando de uhum, acreditar em algo, né? uhum. Algo maior, Sim. algo que a gente não consiga explicar de forma palpável. Uhum, E isso está muito correlacionado ao uso abusivo, né, de substâncias, por exemplo, álcool, enfim, entre outras drogas lícitas e ilícitas. E eu acho que sim. esses transtornos mentais, eles também estão relacionados, às vezes, com essa falta de suporte social que a gente já colocou, às vezes o suporte familiar, né, uma estrutura familiar, e também o suporte espiritual. Então, eu acho que o que você colocou, esse tripézinho, assim, ele é muito Uhum, importante de a gente estar refletindo sobre nesse sim. momento. Eu concordo plenamente. Dentro de um viés assim puramente científico, o que a gente tem de literatura científica é que pessoas que têm uma espiritualidade, e como você falou, não é necessariamente religião, não, é uma tendência a acreditar em um ser maior, ou na verdade em alguma força maior, e ter esperança, né, que as coisas podem melhorar de alguma forma. E esses estudos eles mostram que as pessoas que têm uma esperança positiva em relação ao futuro são pessoas que tendem até a tomar escolhas melhores para si mesmas. Aí acaba que o desfecho costuma ser até melhor, né? E aí, considerando o momento de pandemia, que é um momento assim de. Um evento biológico extremo. Do mesmo jeito que aconteceu, sei lá, em tsunami e tudo mais. Porque tem repercussão mundial, né? E aí, o que os estudos mostram é que você ter esperança, pensar positivo, faz com que você passe melhor pelo momento, faz com que você consiga viver a sua vida um pouco melhor, né? E também não adoecer. E aí entra o conceito de resiliência, né? Que na verdade a questão não é só sobreviver ao evento.
É sobreviver ao evento, sim, mas também sobreviver com saúde, sobreviver com valores, né? É esse autocuidado que você estava falando, a questão da saúde Exatamente. mental e completa, né? Nós somos um ser Aham, completo. exatamente, exatamente. Em termos de autocuidado, Kelly, o que você poderia dar de dica para gente? O que você aplica no seu consultório com seus pacientes? A primeira coisa que eu oriento é meditação ou mindfulness, que eu acredito sim que pode contribuir muito para atenuar a ansiedade e vai trazer melhora de funcionamento mental. A outra coisa que eu oriento muito é aproveitar o momento de tédio, ou seja, se aguente, conviva com você com total tranquilidade. E atividade física, que eu acho que está dentro desse conceito de autocuidado, sabe? E uma coisa que pode até parecer boba, você acordar de manhã, tomar um banho, tirar o pijama e vestir uma roupinha que você se sente bonitinha para trabalhar e olhar e falar assim: olha como que eu sou uma profissional que quer trabalhar e que é esforçada, sabe? Eu acho que isso também é autocuidado. Alimentação, eu acho importante que seja uma alimentação minimamente equilibrada, mas não é equilibrada do tipo, vou aproveitar a quarentena para emagrecer, não. É assim, come coisa gostosa, come coisa que você gosta, num horário certo, para que o seu organismo perceba essa alimentação de uma forma também dentro do esperado, dentro de uma rotina. Exato. Eu estou tentando fazer isso, almoçar no mesmo horário que eu almoçava, tomar meu café da manhã, da tarde, Uhum, não exagerar no café, porque eu tomo muito café uhum, em casa, às vezes, sim, né? A facilidade de ter um café em casa é mais fácil. Então, eu estou uhum, tentando me policiar um pouco nessa questão da alimentação, que ela seja balanceada, nos mesmos horários, cumprindo aquele planejamento, né, do cotidiano que a gente falou. uhum, Eu acho que é super importante. com Você tem tido certeza. experiências positivas com a utilização de mindfulness no seu consultório, com seus pacientes? Como, Eu tenho como conflito de interesse. Aham. Eu tenho conflito de interesse porque, assim, eu tenho uma experiência, assim, respondendo objetivamente, eu tenho uma experiência muito boa, concordo, Cristiano, manter rotina. É, e aí, assim, geralmente, quando eu estou tratando pacientes com transtornos ansiosos, transtornos depressivos, na verdade, na maioria das vezes, eu sempre oriento não priorizar apenas tratamento medicamentoso. Uhum. Não fazer só uso de medicação, usar alguma outra estratégia. Psicoterapia e mindfulness junto. E aí, o mindfulness, eu geralmente oriento, não só como sendo aquele momento, tipo, separado da sua vida e do seu dia, em que você pega e relaxa. Eu, às vezes, oriento do tipo, durante o trabalho, você conseguir detectar qual que é o momento em que você está ficando estressado. E Uhum. aí, pegar o degrau menor da ansiedade, tirar 5, 10 minutinhos, ir para um lugar reservado e tentar fazer mindfulness. Ou de um modo guiado, mais simples, ou tentar também fazer segundo o que sempre fez, alguma estratégia de meditação e tudo. Eu falo que eu tenho conflito de interesse porque eu tento, entre um paciente e outro, fazer. Nem que Uhum. seja, sei lá, 3 minutinhos para eu reorganizar meus neurônios. E eu acho que isso precisa ser praticado no nosso dia a dia, no nosso trabalho, porque, na verdade, o mindfulness ele permite com que a gente consiga, na verdade, enfrentar o momento ao invés de esperar que ele acabe, né? Exatamente, vivenciar no momento presente, né? Sentir as sensações corpóreas também, o seu Uhum. corpo respondendo àquela emoção, àquela situação, que eu acho que é importante essa detecção, né, do que está Saudade, acontecendo, até para a Pamela. gente identificar os padrões. Sua aluna, Aham. Pamela? Não, minha amiga. Sua amiga? Aham. Mas eu acho que é isso mesmo, assim, da eu quero até te perguntar, na verdade, porque a gente vê alguns estudos mostrando que pessoas que estão durante os episódios depressivos e ansiosos, que técnicas de meditação, entre elas mindfulness, essas técnicas não são indicadas nesses momentos, né? Elas são indicadas depois para auxiliar na não remissão desses episódios, ou seja, que eles não aconteçam novamente.
Mas você Uhum. tem alguma experiência assim, em relação a isso, de utilização dessas técnicas durante o episódio depressivo e ansioso? Se foi, se auxiliou a pessoa, ou se realmente você acha que existem, nesses momentos específicos, existem outras técnicas mais adequadas? Eu não Então, sei. na fase aguda e ativa em que a pessoa está desesperada, eu não acho que é a melhor alternativa, porque é sofrimento demais para a pessoa aguentar, sabe? Eu Uhum. simplesmente orientar a fazer mindfulness, sendo que a pessoa mal está aguentando ficar acordada. E aí, assim, eu não acho o ideal. Só que depois da fase mais ativa, em que começaram a se atenuar, tipo assim, os sintomas se atenuaram, eu acho que é bom, porque cria uma sensação também de autossuficiência. O que eu quero dizer? É, Geralmente, quando as pessoas começam, por exemplo, um tratamento, quando elas melhoram, elas ficam, nossa, esse remédio realmente mudou minha vida, não dá para tirar ele. Só que, na verdade, sem os neurônios da pessoa, o remédio em cima da mesa não faria nada. Isso quer dizer que tem uma pessoa que assim, é uma guerreira diante dos sintomas, sabe? E eu considero que o mindfulness e outras estratégias de meditação trazem uma autonomia. Do tipo, já tem estudos que mostram que, por exemplo, em crises de pânico, quando as pessoas largam assim, elas escolhem não usar a medicação de socorro para o pânico e tentam controlarem sozinhas, parece que o tempo de tratamento ele fica reduzido, ou seja, a pessoa parece que ela se cura mais rápido. E parece que a sensação de autossuficiência é como se fosse um dos elementos úteis para conseguir, de fato, melhorar, sabe? Então, depois do momento de desespero, com certeza. Tipo, o remédio fez efeito minimamente, a pessoa reduziu o desespero, meditação, mindfulness, psicoterapia, né? Atividade física. Eu acho que assim, primeiro muitas pessoas não respondem, né, ao tratamento farmacológico. Isso a gente vê nas Aham, nossas pesquisas. Em torno de uhum, 60% das pessoas não respondem a esse tratamento. Dentre as exatamente. pessoas que respondem, o remédio em si, na verdade, ele traz um alívio daqueles sintomas, né, inicialmente, Uhum, falando de forma fisiológica, e aí a pessoa, com a sua força, sua vontade, ela consegue voltar a realizar as suas atividades. Aquilo que você falou, não é só um remédio. uhum, Tem um aham, guerreiro ali, né? Tem uma pessoa ali exatamente. que é Sim, fundamental. E nesse momento de sim. alívio dado pelo suporte farmacológico, por exemplo, pelo tratamento psiquiátrico, psicológico, a gente pode entrar com essas outras estratégias, que eu acho que Uhum, são fenomenais porque elas te dão uma autossuficiência, né? Então eu posso uhum, sentar e praticar meditação na minha casa, eu posso praticar num parque, eu posso fazer sozinha, eu não dependo daquele, daquele remédio, ou daquele uhum, profissional, daquele instrumento. Eu uhum, concordo sim, plenamente com a sua fala, é só para pontuar um pouquinho assim. Eu não sim. sei se alguém que está escutando a gente já teve crises de ansiedade, de depressão, se já utilizou, né, dessas estratégias, se faz um acompanhamento psiquiátrico, psicológico. Se quiser compartilhar com a gente, fazer perguntas para a Kelly, para a doutora Kelly, eu sei que ela tem muito mais ainda para estar contribuindo com a gente. Eu queria E só aproveitar, se você não se importar, e responder o Cristiano. Ele desabafou aqui que está sendo difícil manter a rotina em casa, sabe? uhum, É, Na minha opinião, uma coisa que é muito legal de fazer é como se fosse fazer um planejamento do que eu tenho que fazer em casa. Escolher o horário de melhor rendimento e tentar modificar o perfil de exigência. Muita gente está falando comigo assim, olha, eu pego o livro, de repente eu falo, que tédio, não vou ler esse livro, aí pega outro, que tédio. Se o seu nível de concentração reduziu, talvez seja interessante aumentar a frequência dos intervalos. Do tipo assim, lê por 40 minutos ao invés de ler por 1 hora, 2 horas, sei lá, e faz um intervalinho e depois volta. E a outra coisa é deixar, de repente, um quadro no quarto escrito o que você quer fazer no dia. E se parabenizar se você fizer. Olhar no espelho e falar assim, olha que maravilha, eu fiz. 60% já tá bom. 60% já não vai para recuperação, não. aprovado, check.
A Julie falou também sobre resiliência. Ela falou aqui em Uhum, cima, pontuou essa palavra, né? E eu acho que resiliência é uma das palavras que, para mim, são mais importantes na questão da saúde mental, assim. uhum. E você quer falar mais alguma coisa, Kellyzinha, sobre resiliência? Então, Sobre. eu acho que talvez resiliência seja a chave do problema, assim, no sentido de é, eu acho que fica contrário ao que a todas as decisões que as pessoas têm tomado. Então, assim, batendo na tecla, talvez sejam três pilares principais da resiliência, talvez seja o suporte social, familiar e espiritualidade, né? Então, eu acho que a gente precisa se importar um pouco mais com isso. Verdade. Mais alguém, pessoal? Deixa eu ver se teve mais alguma pergunta aqui. O Guigui falou, né? Legal demais essa associação. Eu acho que tem a ver com esse tripé que a gente falou, do suporte social, Uhum. familiar e espiritual. Mais alguém tem alguma pergunta, alguma contribuição? Quiser colocar para a gente, pontuar. Com certeza. É, Ótimo. Duas perguntas. Primeiro, assim, é, é a Júlia, né, que falou? A Júlia Ah, falou sobre a chavinha, e eu também acho, Júlia. E eu acredito, na verdade, que é muito individual. Na verdade, cada um tem o seu jeito de não adoecer. A gente já passou por muita coisa na vida e só a gente sabe que passou. Às vezes é importante a gente saber o que que ajudou, o que que nos ajudou em outros momentos, né? Até porque a resiliência não é um fator fixo, mas é um mecanismo dinâmico que para cada um vai funcionar de uma forma. Então, eu acho que, sem sombra de dúvidas, todos nós temos, só que a gente tem que descobrir qual que é, né? É, a Raquel, ela perguntou se seria esperado um aumento de depressão, ansiedade, após ou durante a pandemia. Com certeza é. Na verdade, os estudiosos eles já fizeram, já publicaram muito a respeito em relação a eventos anteriores, inclusive pandemia. E na verdade parece que isso acontece não é só por causa do evento estressor. Na verdade, sim, o evento estressor ele é fator de risco. Mas parece que as pessoas adoeceram também porque os mecanismos relacionados à resiliência não estavam ativos. Ou seja, eu fiquei tão preocupada em sobreviver à pandemia que eu briguei com todo mundo, eu briguei com os meus amigos porque eles queriam chegar perto de mim. Então, assim, eu fiz com que se tornasse frágil um, eu fiz com que se tornasse frágil um elemento que provavelmente faria com que eu não adoecesse, né? É... Você quer responder, pessoal? eu vi que tem uma de genética aí. Passou uma de genética por aqui. Deixa eu Ah, ver. é do Guilherme. Ele fez duas perguntas. Pode falar sobre a primeira, Kelly, e aí eu Então, posso depois completar. Eu acredito que ajudar a passar, ele começa por validar o que a pessoa está sentindo, sabe? Ao invés de a gente, seja um amigo, seja um familiar, ao invés de a gente dizer que é um exagero, que é uma frescura, talvez a gente ouvir o que a pessoa está o que a pessoa está sentindo pode ser mais útil, né? E entender que é um sofrimento mesmo. E talvez seja interessante identificar o sofrimento e ver se ele é ou não, entre aspas, patológico. Ou seja, se já está trazendo problema para o sono, se já está trazendo problema para o apetite, por aí vai. Então, eu acho que ajudar começa por validar o que a pessoa está sentindo e também por fazer com que a pessoa procure alguma ajuda profissional mesmo, né? A maioria dos profissionais estão fazendo atendimento online e eu acho que talvez essa pode ser uma ajuda. Eu acho também. Maravilhoso. Em relação à pergunta Uhum. da propensão à depressão, se ela é genética,
eu sou geneticista, né? Eu trabalho mais com essa parte mesmo da saúde mental, na análise genética dos fatores que contribuem para as doenças, os transtornos. E a gente tem Uhum, mais de 298 genes envolvidos na depressão, né? Muitos uhum, deles estão relacionados à produção de neurotransmissores, por exemplo, aqui, né, GABAérgicos, relacionados à uhum, serotonina também, na região do hipocampo, do córtex pré-frontal, associada também a uhum, memórias, a nossa resposta aos estímulos, né, que chegam até nós de alguma forma. uhum, E sim, existe uma propensão genética, fatores genéticos, mas lembrando que a genética ela não é a diretriz dessas questões, né? A gente, uhum, além desse fator que vem com a gente na nossa herança genética, a gente tem fator ambiental, que também é muito importante. E que, na maioria uhum. das vezes, influencia muito mais do que só esses fatores genéticos, né? E quais Sim, seriam com esses fatores certeza. ambientais? Por exemplo, a alimentação, exercício físico, aquilo que a gente alimenta a nossa mente, né? Tudo que a gente observa nas redes sociais, como a Kelly falou, as notícias que a gente está observando nesses momentos, o que a gente está se sensibilizando a partir dos sentidos, né? Dos nossos cinco Uhum, sentidos, que é pelos quais uhum, é, a gente observa o mundo e aprende através desses estímulos. Então, eu acho que uhum, além da parte genética, a gente tem um fator ambiental aí que, na maioria das vezes, ele é muito mais importante. uhum. Sim, com certeza. O Lúcio, ele comentou uma coisa interessante, é que a gente tem dificuldade de dividir problema, né? E entender que não vai dar conta de tudo. Mas, na verdade, eu acho que é um aprendizado que a gente tem quebrando muita cara, né? De entender que realmente a gente tem um conjunto de limitações que dificilmente a gente vai tirar 100% em tudo. E, na verdade, talvez o que está fora da normalidade é realmente dar conta de tudo ao invés do contrário. Aquele acolhimento, né? Eu acho que a Sim. gente se cobra muito, né? A gente tem uma Uhum. autocobrança que às vezes é exagerada. E a gente pode também ter. A gente fala que é fraqueza, mas eu não considero que sejam fraquezas, né? Por Uhum. exemplo, Exatamente. uma conta numa situação como a qual a gente está passando, igual você falou. Uhum. Às vezes a minha atenção está reduzida nesse momento. Eu tenho que compreender que é uma situação que eu estou vivenciando, que eu ainda vou me ajustar. Sim, eu posso pedir ajuda, né? Eu posso Uhum. recorrer a estratégias, mas Uhum. é importante a gente ser gentil com a gente mesmo, né? Acolher Aham. essas sensações e tentar Sim. compreender de uma outra forma. Uhum. Com certeza. Aprendi a me conhecer. A Dalgisa falou aqui pra gente, olha, quando adolescente, na época da universidade, eu tive depressão. Como a Ana disse, a medicação não me curou. Acho que até hoje, Uhum. depois dos 40 anos, acho que não estou curada. Uhum. Deixa eu só dar um depoimento que não é profissional, é um depoimento pessoal, e aí depois você Uhum. fala da parte profissional, da parte técnica, tá, Kelezinha, se você quiser complementar. Eu tive Sim. depressão em 2015 para 2016, e eu sempre falo nos meus cursos que a depressão é como se eu tivesse um amigo comigo o tempo todo. Uhum. E muitas vezes eu vejo esse amigo, né, distante, então eu tô bem, mas eu sei que ele tá ali. E às vezes eu Um sinto amigo ele se chato. aproximando, ele me envolvendo, né, me abraçando. E aí eu consigo, por exemplo, com a meditação, fazer com que esse amigo ele se afaste novamente de mim. Mas a minha Uhum. percepção sobre depressão, e eu falo isso dessa questão do amigo, é porque eu consigo identificar quando os padrões estão iniciando, sabe? Quando aqueles Uhum. gatilhos estão se iniciando. Então é como se eu estivesse vendo essa aproximação. Então, no meu Uhum. caso, eu falo que eu estou, na verdade, consciente dos processos que acontecem comigo quando eu tenho um episódio depressivo ou ansioso. Uhum. Mas, assim, só uma partilha pessoal, né? Mas o seu Sim. ponto também. Então, a depressão, assim, com certeza ela é sim um transtorno, com certeza ela não depende de um controle voluntário, do tipo assim, ah, eu vou dar uma deprimida agora.
Isso aí com certeza não é o que acontece, né? É um transtorno, sim, é sério e tudo. Eu geralmente, existem orientações técnicas de livro para identificar se é depressão mesmo ou se é uma reação vivencial. E eu tenho algumas, vamos dizer assim, eu tenho questões pessoais em relação à identificação. Eu acho que agora a gente está num momento em que tem um risco enorme de confusão de é reação vivencial ou é depressão mesmo, sabe? O que os livros falam é que geralmente quando é depressão mesmo, vem redução de prazer mais ampla em relação às coisas e geralmente vem prejuízo vegetativo, do tipo assim, o sono não fica bom, apetite, libido e tudo mais. Mas aí isso aí é o que está em livro, sabe? O que eu tenho de experiência em relação a isso, na verdade, eu costumo orientar primeiro a pessoa a aceitar o fato de realmente eu estou um pouco angustiada e parar para refletir com calma o que está acontecendo. Por quê? Porque o que acontece é que vem a ansiedade por estar ansioso. Aí a pessoa se preocupa tanto, fica com tanto medo de estar deprimido, que a pessoa vai e entra em desespero. Que aí deixa eu ver quem perguntou aqui. O pessoal perguntou aqui se crise de ansiedade e pânico são a mesma coisa, que entra dentro disso. O que acontece? A crise de. Primeiro que a crise de ansiedade é diferente de pânico, porque tem sintomas específicos. Geralmente no pânico vem quase com uma sensação de morte. É como se fosse um exagero da crise de ansiedade. Mas às vezes o transtorno vem quando a pessoa fica preocupada em ter uma nova crise. E aí começa um transtorno, de fato, por causa de uma crise ansiosa isolada, que não necessariamente, ou de uma crise de pânico, que não necessariamente era para ser um transtorno. Por isso que eu geralmente falo que é importante a pessoa refletir se realmente é uma reação vivencial, se compartilha com os outros, vê se os outros também do seu lado estão passando por sensações e pensamentos parecidos, né? Ou se realmente é um quadro depressivo. Quando a pessoa percebe que realmente passou o tempo, tentou reelaborar, mesmo com uma tentativa de alguma forma, refletir a respeito, os sintomas persistiram, talvez seja a hora de buscar ajuda. E aí, mantendo a minha posição, assim, né? A ajuda psiquiátrica, ela pode ser necessária. Mas a ajuda medicamentosa também pode ser necessária, né? Não vai ser regra na maioria, quer dizer, não vai ser regra em alguns casos. Tem casos que a gente tem que tratar, mas não necessariamente é medicamentoso, né? Então, assim, eu acho que psicoterapia é muito importante, né? E estratégias de autocuidado mesmo. Eu acho que é tentar lidar com o problema e também ter maturidade para poder entender realmente, talvez seja um transtorno. Como diabetes, hipertensão e por aí vai, né? Como qualquer outro, né? Exatamente. Vamos ver se a gente tem mais alguma. O meu pai, o Lúcio é meu pai, Kelly. E ele até colocou aqui que eu acho importante a gente aprender a dialogar sobre a nossa dor com outras pessoas, né? A buscar entendimento e apoio para cura, para lidar com essa situação, para ter esse conforto mesmo. Porque muitas vezes a gente se fecha nessas situações, né? A gente acaba não buscando uma ajuda ou não compartilhando para não preocupar as pessoas. E isso, de alguma forma, pode, a longo prazo, gerar algum transtorno, né? Sim, com certeza. A última que foi a Gláucia, que é minha amiga, ela falando, uma vez que se tem a depressão, ficamos predispostos, percebo isso. O que você acha, Kelly? Você acha que o número de remissões de novos episódios, ele... Pode falar. Então, assim, cientificamente, a depressão é uma doença de característica de recorrência, que tende à recorrência. Então, existe uma tendência, sim, de quem teve depressão uma vez, ter depressão de novo. Só que o que eu costumo falar também é que existem mais coisas entre o céu e a terra que a gente não conhece. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que tem algumas pessoas que têm quadros depressivos recorrentes, mas em algum momento vira a chave. E aí, uma vez que vira a chave, talvez exista uma chance grande de não ter um novo episódio em breve, sabe? Então, assim, ok,
a ciência estatística, que se aplica à maioria. E eu concordo, a característica parece ser de recorrência. Só que também não vai ser todo mundo que vai experimentar da mesma forma esse tipo de sofrimento, né? E aí eu acho que volta o que a gente falou anteriormente, da identificação dos gatilhos, né? Aham, exatamente. Deixa eu ver. Ei, tio, a Leite, a Samanta. Ai, que gracinha. Tio JJC, pode fazer perguntas e dizer que está com saudades. Claro! Mas alguém tem alguma pergunta, pessoal? Sobre a nossa live? Sobre as coisas que a gente pontuou, que a gente compartilhou, que vocês compartilharam com a gente, que engrandeceu ainda mais a nossa conversa. Eu acho que esse papo a gente poderia ficar aqui anos conversando sobre isso, né? Sobre transtornos mentais, cuidado, autocuidado, saúde mental. Uhum, sim, com certeza. E a nossa geração e a nova geração, Kelly, em relação à utilização de tecnologia, você acha que tem aumentado alguns desses fatores aí de ansiedade, de estresse em relação a isso? Muitas Com informações. certeza acho. Com certeza acho. Assim, os estudos eles estão mostrando que, por exemplo, o celular, as tecnologias, elas dão uma sensação prazerosa, quase que imediata, que se assemelha a algumas substâncias psicoativas. E isso parece que ativa o sistema de recompensa de uma forma que o nosso organismo não necessariamente está preparado para isso. E aí, levando em consideração isso, parece que a geração tecnologia, que é a geração que está hoje que começou, né, entre os 15 e 18 anos, a população agora, parece que existe uma chance aumentada de depressão nessas pessoas, inclusive com alterações biológicas antes da sintomatologia. O que eu estou querendo dizer? Parece que o sistema límbico, um ano antes de vir o quadro depressivo, ele começa a mostrar falhas por exames de imagem em avaliações científicas, né? Não na nossa clínica. Mas aí eles conseguiram. Kelly, o áudio. O áudio. Tá dando para ouvir? Tá muito baixo. Vê só a questão do áudio. Deixa eu. Só um momentinho. Uma ligação. Deu para ouvir? Ah, ótimo, agora então, sim. Porque teve uma ligação. Mas aí onde é que eu estava? Não, eu estava que parece que, por estudo científico, as pessoas detectaram alteração no sistema de recompensa. E aí parece que o sistema de recompensa começa a falhar um ano antes e depois vem o quadro depressivo. E parece que isso está associado ao uso excessivo de tecnologia. Então, com certeza, eu acho que a geração atual ela está predisposta sem dúvidas alguma. Uhum. A gente tem mais perguntas aqui, Kel. Da Julie. Qual a melhor forma de neutralizar uma janela killer de memória vívido quando criança? Hipnose ou meditação? Você tem alguma consideração sobre hipnose, Kel? Então, eu não tenho experiência clínica em hipnose. Particularmente, segundo tudo que eu estudei, eu assumi uma experiência clínica mais voltada para meditação, que parece trazer benefícios para a maioria das pessoas por meio dos estudos, assim. Então, a hipnose eu não tenho experiência clínica para falar. Uhum. Eu acho que tem mais uma pergunta do Chirizo Cristiano. Existe alguma linha da psicoterapia mais adequada para tratamento de ansiedade ou vai mais da adaptação de cada um? Então, a gente só tem, na verdade, as linhas de terapia que são avaliáveis por estudos científicos. O que eu quero dizer? A terapia cognitivo-comportamental e todas as técnicas que vieram depois dela ou fruto dela, que na verdade são os tipos de psicoterapia que são protocoláveis e que dá para avaliar num ensaio clínico. Então, em termos de recomendação, entre aspas, científica, o que eles têm, na verdade, é a terapia cognitivo-comportamental. Só que eu acho que a psicanálise ela é válida e é válida principalmente para pessoas que estão dispostas a passar pelo processo psicanalítico. O que eu quero dizer? Que
Enquanto a terapia cognitivo-comportamental seria um pouco mais ampla, a psicanálise ela exige um esforço ou um sofrimento, entre aspas, mental, que se a pessoa não estiver disposta a pagar o preço, não costuma trazer tantos benefícios. Mas quando a Aham. pessoa está disposta, entre aspas, pagar o preço, sem dúvida nenhuma é uma estratégia psicoterápica que é brilhante, assim, eu acho que tem resultados muito bons. E A o gente tem uma. Pedrinho, Isso, pode ir. ele perguntou sobre burnout. Então, não falamos sobre burnout. O Pedro é médico, inclusive, e eu acho que ele é uma pessoa ótima para perguntar sobre burnout agora, sabe? Porque, na verdade, os profissionais de saúde, eles estão em risco para desenvolver burnout. E talvez o sintoma principal do burnout é você não sentir pelo seu trabalho o que você sentia antes. Do tipo, a maioria dos pacientes eles relatam que estão em burnout, que antes acordava de manhã com sono, preguiça e tal, mas acordava animado e com boas energias em relação ao dia, sabe? E, na verdade, os profissionais que estão em burnout, quando eles entram, geralmente acordam com uma versão completa à possibilidade de trabalho. É claro que não é só isso, né? Vem irritabilidade e tudo mais. E aí, na verdade, eu acho que agora é hora de falar de medidas preventivas para burnout, na verdade. Principalmente em profissionais de saúde nesse momento. Que as Sim. dicas que a gente dá para os pacientes que a gente aplique em nós mesmos. Do tipo, a gente sempre orienta atividade física, momento de distração, meditação e tudo. E eu acho que o profissional de saúde agora, ele precisa exatamente disso. Ele vai precisar de fazer momentos de relaxamento, conversar, trocar ideia com os colegas, dividir o sofrimento de alguma forma. Então, assim, eu acho que pergunta propícia para o momento, né? Ai, ótima pergunta. Você está conseguindo ver, Kel? Sim. Sintomas são parecidos em relação a. Você diz assim, deixa eu ver se eu entendi. Ansiedade, pânico e fobia, como desencantamento, tá? Como diferenciar? Na verdade, assim, a ansiedade, ela é uma apreensão em relação a algo inespecífico. A pessoa mais ansiosa, ela fica assim, ai, gente, estou sentindo que alguma coisa vai acontecer, estou com uma angústia, um desespero e tal. Geralmente a ansiedade é desse jeito. O pânico, na verdade, ele um sentimento que é normal de forma patológica. O que que eu quero dizer? Medo é um sentimento normal. Qualquer um de nós, se a gente vê uma onça na nossa frente, a gente vai sentir medo e isso é normal. Agora, o pânico, ele é uma sensação de medo diante de uma ameaça que não necessariamente é aversiva para todo mundo. Do tipo assim, eu tenho uma sensação, o meu coração bate mais rápido, por exemplo, em um momento que é ansiogênico mesmo. Aí se começa, eu tô com medo de morrer, eu vou morrer e tal, por causa desse estímulo de coração bater mais rápido, isso já está dentro de pânico, muito provavelmente. Ou se não, pessoa que tem fobia específica vê, sei lá, ouve um trovão, fica desesperado de ouvir o trovão, sendo que não é um estímulo aversivo tão significativo, né? Na verdade, é fobia, que é exatamente isso também. O pânico, geralmente, é sensação corporal. A fobia é o medo em grau patológico, que é como você sentir um medo muito intenso daquilo que não é necessariamente um risco. E o pânico é a sensação corporal, falta de ar, medo de morrer e tudo mais. Deu para entender mais ou menos? Deu? Pessoal, vocês têm mais uma última pergunta. A gente tem só mais 2 minutos na live, porque a live se encerra, Kelly, em 1 hora. Então a Uhum. gente tem mais 2 minutos para finalizar. E ontem eu tive que despedir correndo do pessoal, porque eu esqueci do tempo e aí apareceu faltando 20 segundos aqui. Então, se vocês quiserem colocar mais alguma última pergunta. Ah lá, perdão, já faltam 30 segundos. Então, eu queria agradecer, Kelly, a sua participação com a gente aqui. Foi maravilhoso. Agradecer a todo mundo também que esteve conosco. De coração, eu acho que essa troca é super importante. Se você quiser falar Certeza. alguma coisa, Kelly? Não, que eu tô saindo muito melhor do que eu entrei, adorei a discussão.
Foi ótimo conversar com você e com vocês, né, que estão aqui. Um beijo. Vai encerrar